salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, eu irei comentar sobre o silêncio, né? Que é uma riqueza no Brasil, né? Alguns dizem até, né, que seria utopia, né? Mas para vocês terem uma ideia, né, pessoal, hoje em dia o que se cultua, né, o que se cultua nesse país é justamente o escândalo, o exibicionismo, tacação alto, motoqueiros fazendo bandalhas. Além disso, a gente vê muito mais outras derivações, né, de culturas, entre aspas, aos quais não compactuam no Brasil, né? Mas qual é a cultura, né? Se vocês verem o canal aqui, vocês vão entender, né? Qual seria a cultura que compactuaria no Brasil, né? Porque são diversas cultuações aos quais não compactua. Por isso que eu penso por inúmeras vezes em sair do Brasil, porque realmente, pessoal, não é querendo esbanjar ou querer ser melhor do que os outros, não, é que pra mim, né, eu tô fazendo, na verdade, hora extra nesse país, né? Porque realmente, pessoal, realmente eu não vejo muito futuro, porque tem até eu não vejo muito futuro nesse país aqui, em vários âmbitos, certo? Inclusive o sujeito que disse que o Brasil é o país do futuro, certeza que se estourou depois, né? Espero que não seja censurado meu vídeo por isso, né? Mas é para vocês terem uma ideia, pessoal. O Brasil, o Brasil tá caótico em muitas, melhor dizendo, muitas circunstâncias, né? E enfim, pessoal, novamente, né, além, né, de ter virado uma riqueza, o silêncio virou uma utopia, né, por assim dizer. Porque novamente, pessoal, o Brasil, né, cultiva muito a farra. É esse o ponto, né? Algumas pessoas não têm coragem de falar sobre isso que eu tô relatando, certo, pessoal? Porque isso vai contra muita gente. O que eu tô falando aqui vai contra muitos, né? Porque, novamente, né, pessoal, os bochileiros, né, os bonobos querem se prender às banalidades deles, né? E não querem ser julgados, né? Hoje em dia, né, tem pessoas, né, por assim dizer, tem gente que não suporta uma crítica social, né? Enfim, eu diria assim que fazer críticas sociais no Brasil, né, a gente poderia fazer inúmeras. Eu já tenho feito, né? Inclusive o trabalho, né, que eu faço aqui, diria que seria digno de premiação, não querendo me esbanjar por isso, não, pessoal, mas eu diria que os idiotizados, né, já tem a sociedade dos sonhos. Por que eles estariam preocupados com aqueles que fazem críticas sociais? Não consigo entender, né?
Mas enfim, novamente, né? É, seria pedir demais, né? Seria pedir demais. Mas enfim, pessoal. É, realmente, eu tendo a conceder razão para aquelas pessoas, para alguns, né, que dizem que silêncio é uma utopia no Brasil, porque aqui há uma cultura ao barulho assim, sem procedentes, sem procedentes, né? Eu diria até que esses lugares, por exemplo, a praia, é, alguns lugares, por exemplo, no local que resido, né, alguns locais se salvam, né? Um deles seria a praia, porque aqui a gente encontra o que seria o silêncio de verdade, porque a gente não encontra esse tipo de situação aqui, esse silêncio do mar, essa conexão com o natural. A gente não encontra isso na sociedade. O que os outros, o que os bonobos querem é justamente fazerem barulhos, querem aparecer de tudo quanto é maneira, querem praticar suas idiotices, né? O engraçado, né, o irônico é que eles não querem ser criticados, né? É esse o ponto, né, para vocês verem, né? Quem critica é taxado como se fosse invejoso, né? Para vocês terem uma ideia, né? Novamente, o Brasil não é um país que respeita as diferenças, né? É um país que quando vê o diferente não tem inveja, é, e como a gente está nesse país que o errado virou certo, certo virou errado, os bonobos acham que quando a gente os critica, nós é que estamos com inveja. Não, são eles que estão vivendo errado, né? Mas, novamente, né? Novamente, as pessoas querem cultivar toda uma farra, né? E tá tudo certo, pessoal. Também, né, é questão de escolha, mas também eu estou no meu direito de expressão, estou no meu direito de criticar, né? De criticar o que está errado no Brasil, né? Ponto final, né? Um desses aspectos seria o barulho, né? As pessoas querem o tempo todo, né? Querem o tempo todo acharem uma maneira de sobressaírem, entre aspas, sobre as outras, né? E o modo que elas acham seria o barulho, seria o escândalo, seria a valorização do que é superficial, né? Enfim, pessoal, né? Mas é esse país que a gente vive atualmente, né? Eu tendo a aceitar as culturas, entre aspas, as quais a gente tem aqui no Brasil, mas também não quer dizer que a gente compactua, né? Então, de fato, pessoal, de fato, né? Tem outros países que melhor, né? Que melhor prezam pelo silêncio. Um deles seria a Suíça, por exemplo. É um local realmente que eu queria visitar ali no mínimo, né? Mas morar, quem sabe, né? Mas enfim, a Suíça é um país que preserva muito pelo silêncio, né? O Brasil vai pelo caminho oposto, né? E logicamente, né, que pessoas mais silenciosas é taxada como se fossem erradas, como se fossem, elas são mal vistas na sociedade, né? Porque novamente, né, as pessoas não estão acostumadas com o diferente. Quando elas veem o diferente, elas se surpreendem, né, ou querem isolar aquela pessoa no sentido de que aquela pessoa tá errada, né? Então ela tem que ser isolada pelos outros porque eles estariam vivendo da forma certa e essa pessoa que preza pelo silêncio está errada, né? Tem muito isso no Brasil, pessoal. Tem muito isso no Brasil, né? E é lógico, né, que quem preza pelo silêncio se sobressai numa sociedade assim fútil que a gente vive atualmente, né? E logicamente, né, que o silêncio é poder, né, pessoal? O silêncio é poder, né? Quer queira ou não, porque
as palavras, né? Tanto as nossas ações quanto as nossas palavras têm uma diferença assim extraordinária perante a Deus, né? Mas além disso, né, pessoal, o silêncio também, o silêncio diz muito. Deus, né, não querendo ser pastor aqui, pessoal, mas Deus tem a capacidade de verificar até mesmo o que a gente pensa. Ele tem a capacidade de verificar as nossas intenções de verdade, né? E logicamente, né, que uma sociedade que preza pelo barulho tem aversão ao silêncio, tem aversão a questões espirituais. É lógico que essa sociedade está fadada mesmo ao ostracismo, não tem outra, né? Não tem outra, tá? Então era isso, pessoal. Então era isso que eu tinha para dizer. Lógico que eu poderia trazer diversos outros pontos nesse vídeo, nesse conteúdo, né? Mas, enfim, por enquanto é isso. Era o que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.